Toda ação precisa de um instrumento. O instrumento básico da vida é a instrução. Educar-se é aprender a viver, é aprender a pensar. E nessa vida não se engane, só vive plenamente o ser que pensa. Os outros se movem tão somente. Essas não são apenas palavras de uma professora. São palavras de uma mulher que desde cedo aprendeu essa lição. Nasci em 1901 de uma família humilde de Florianópolis. Meu pai morreu quando ainda era muito nova e minha mãe, uma lavadeira que não sabia ler e escrever, transformou nossa casa em uma pensão de estudante. Foi com eles que me alfabetizei. Fiz o primário e em seguida ingressei na escola normal. Assim que me formei professora, fundei o curso Antonieta de Barros, uma escola de alfabetização que funcionava na minha própria casa. Além de dar aulas, fundei jornais e publiquei um livro, Farrapos de Ideias, que assinei sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Usei o jornalismo para divulgar as ideias feministas e integrei a Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Fui eleita deputada estadual. Assumi em 1935, fui a primeira mulher na Assembleia de Santa Catarina e a primeira mulher negra eleita para um cargo legislativo em todo o Brasil. Sou Antonieta de Barros, sou uma cidadã negra brasileira. À margem da vida, que é luta, trabalho, conquista. Existem os indiferentes, disse Antonieta de Barros. E eu digo, sou Maria Helena Alves Pereira, sou uma cidadã negra brasileira. Os negros construíram o Brasil. Digo isso no sentido figurado e no explícito. Foram os braços negros que cultivaram as plantações e ergueram as cidades. No entanto, durante anos tentaram varrer nossa participação da história. Pior, tentaram desfazer nossa identidade negra. Nasci no último ano do século XIX em São Paulo. Aprendi a ler e escrever, já crescido, com a ajuda de amigos. Nos primeiros anos de minha vida, vivi no meio de uma gente que não era minha. Até que conheci as sociedades negras. Eram todos negros, como eu, com as mesmas dificuldades e necessidades. Era um momento de efervescência do jornalismo negro. Criamos o Clarim, depois Clarim da Alvorada, que saiu pela primeira vez em 1924. Era um jornal feito por negros para negros, que tratava especificamente da nossa comunidade. No início dos anos 30, foi criada a Frente Negra, mas logo ela se aproximou perigosamente do fascismo e eu me afastei. Fiz parte de muitas outras associações e fui um dos mais ativos nomes do movimento negro brasileiro. Me chamo José Correia Leite. Sou um cidadão negro brasileiro. O negro é um. Ele tem que ser indivisível. Ele tem que ter uma bandeira que é a bandeira da luta dele. Disse José Correia Leite. E eu digo, sou Haroldo Costa. Sou um cidadão negro brasileiro. Na casa grande, tudo é deserto. No porão escuro, a vida se completa. Vem ao mundo um negro liberto, o futuro confirmará. Ele será poeta. Perdão pelas rimas, vício do ofício. De novo, eu vou passar do verso à prosa para melhor descrever o que foi minha curta vida. Nasci no porão de uma grande casa de família em Desterro, que hoje é conhecida como a cidade de Florianópolis. Aprendi vários idiomas e tive a chance de estudar nos melhores colégios do meu tempo. Excursionei o Brasil inteiro numa companhia, não como ator, mas como ponto. Eu dava cola quando os atores não sabiam o texto. Aproveitei as turnês para participar de várias manifestações pela abolição. Surgiu a oportunidade de me mudar para o Rio. Pude entrar no universo que sempre admirei, o mundo das letras. Colaborei com vários jornais e comecei a preparar meu primeiro livro de poesias. Em vida, publiquei apenas 2. Um deles, Missal, escrito em prosa. Outros vieram depois de minha morte, aos 36 anos, assim como o reconhecimento da crítica. Demorou, mas descobriram que eu era o maior expoente do simbolismo brasileiro, um estilo literário que abriu os caminhos para o modernismo e a Semana de 22. Posso não ter tido tempo para realizar tudo o que eu queria em vida,
mas me tornei o maior símbolo de uma escola literária que valoriza o espírito sobre a matéria. Meu nome é Cruz de Souza, sou um cidadão negro brasileiro. Mas embora, meus senhores, se festeja a liberdade, a gentil fraternidade não raiou de todo não, disse Cruz de Souza. E eu digo, sou Maurício Gonçalves, sou um cidadão negro brasileiro. Sempre sonhei com uma coisa só, a liberdade. Foi por ela que sempre lutei. E hoje vi meu grande sonho se realizar. A princesa teve que assinar a Lei Áurea. Vim de Campos para o Rio e trabalhei de pedreiro na Santa Casa para pagar meus estudos de farmácia. Mas nunca fui tão bom misturando substâncias quanto misturando letras. Era no jornalismo que estava a minha verdadeira vocação. Fui dono de 2 jornais e usei meu dom com as palavras para, com papel e tinta, trabalhar pela abolição da escravidão. O meu jornal promovia os ideais dos abolicionistas. A redação era também a sede da Confederação Abolicionista. A gente promovia debates públicos sobre o fim da escravidão e também promovia fugas de escravos. Realizado o meu grande sonho, a abolição, fui a Paris e trouxe comigo uma grande invenção, o automóvel. Durante um bom tempo, fui o único a ter um no Brasil. Depois, coloquei na cabeça que ia voar. Vendi tudo que me restava e me dediquei a construir um dirigível. Sempre fui um visionário. Sou José do Patrocínio, sou um cidadão negro brasileiro. José do Patrocínio nunca conseguiu voar, mas conquistou a liberdade. E como ele mesmo disse, a liberdade é mais que a vida. E eu digo, sou Ney Lopes, sou um cidadão negro brasileiro. Nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, mas o mais importante é que o Rio de Janeiro viveu e ainda hoje vive em mim. Minha mãe, uma professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não mais poder. Cheguei a ingressar na escola politécnica, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família. Tinha um trabalho burocrático que eu detestava e um outro no qual estava minha verdadeira alma, escrever. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas a minha literatura era diferente da que faziam os chamados grandes escritores do meu tempo. Meus personagens não viviam no Rio dos bairros chiques da burguesia, viviam também no Rio dos subúrbios, que o poder queria que fosse invisível. E isso despertou a ira dos críticos literários daquele tempo, incapazes de reconhecer o talento de quem se recusa a se conformar. Isso me doeu, mas não me impediu de seguir escrevendo. Usei o álcool para aliviar a dor, o que obviamente não foi nem nunca será a solução para nada. Com o tempo, os excessos me custaram caro, me levaram até para o hospício, mas a grande loucura foi a daqueles que não reconheceram o poder da minha literatura. Hoje estou mais vivo do que nunca. Sou leitura obrigatória em escolas e universidades e meus livros ganharam edições de luxo. Sou Lima Barreto, sou um cidadão negro brasileiro. Eu vivo na cidade e a cidade vive em mim, disse Lima Barreto. E eu digo, sou Joel Rufino dos Santos, sou um cidadão negro brasileiro. Tem gente que com o tempo vai acumulando as marcas da vida. Os cabelos brancos, a ruga que navalha a carne, a barriga que cresce. Mas também tem gente que prefere deixar as marcas no seu próprio tempo. Eu sou desse segundo time e foi com o velho e bom tipógrafo que deixei as minhas marcas no século XIX. Ir à escola não era comum na minha época, mas não foi por isso que deixei de aprender. A vida tem muito a ensinar para quem arregaça as mangas. Desde pequeno, dei duro trabalhando em tipografias, até que, de uma loja de miudezas, conhecida como Loja de Chá do Melhor Que Há, fiz a mais importante tipografia do Rio de Janeiro. Comecei publicando
jornais e revistas das mais variadas tendências políticas. Afinal, a liberdade de imprensa sempre foi muito importante para mim, mas é claro que eu tinha minhas convicções, tanto que publiquei o primeiro jornal sobre a condição do negro, chamado O Homem de Cor. Sabe quem eu empregava na minha tipografia? Um jovenzinho chamado Machado de Assis. O menino, que era meu revisor, cresceu a tal ponto que se tornou o maior escritor brasileiro, e eu fui o primeiro a editar um livro dele. Também editei o Gonçalves Dias, o José de Alencar e o Casimiro de Abreu. Fui também poeta, contista, dramaturgo, tradutor e letrista, bem antes da abolição da escravatura. A virtude não tem cor, disse Francisco de Paula Brito. E eu digo, sou Zulu Araújo, sou um cidadão negro brasileiro. Sou eu, dentro do caixão. Eu mesmo. Estou ali e estou aqui. Por favor, não se confundam. Eu fui o primeiro a permitir que um personagem morto narrasse um romance. Portanto, nada mais natural que eu, um defunto autor, conte a minha história. Tal qual Brás Cubas, me permito inverter a ordem dos acontecimentos e a começar pelo fim. Meu enterro, em 1908. Ao contrário de muitos artistas geniais, fui amplamente reconhecido em vida. Vocês não podem imaginar quanto orgulho me causou ver uma multidão muito maior do que os minguados 11 amigos do pobre Brás Cubas me ofereceu aos vermes. Quando morri, era o mais conceituado escritor brasileiro. Permita-me a falta de modéstia, mas fui fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Órfão de uma lavadeira branca, criado por uma madrasta negra que se descobriu epilético, tem um outro detalhe. Eu era gago, mas também fui um dedicado funcionário público. Escrever é um enorme prazer, só comparável a um salário que pague as contas no fim do mês. Só os que não reconhecem a ironia podem ser imunes ao drama racial que descrevi no conto Pai contra Mãe ou ao deboche que permeia a minha primeira crônica após a abolição. Só esses pobres de espírito podem dizer que sou um preto de alma branca. Sou Joaquim Maria Machado de Assis. Sou um cidadão negro brasileiro. O contador de histórias foi inventado pelo povo, disse Machado de Assis. Eu digo, sou Paulo Lins, sou um cidadão negro brasileiro. Quem consegue imaginar a angústia de um jovem que tem um imenso desejo de aprender e não sabe ler e escrever? Não sabe sequer fazer contas? Foi assim que eu vivi durante 18 anos da minha vida. Eu nasci na parte mais pobre de Estância, Sergipe. Minha mãe fez de tudo para que eu estudasse, mas não tinha jeito. Entrava na escola, mas logo me sentia desestimulado e acabava saindo. Desde cedo fui trabalhar, ferreiro, marceneiro, pintor de parede, entregador, até que fui parar numa tipografia. Um analfabeto em meio às letras e aos sinais gráficos, pois foi graças a isso que eu fui perdendo o medo que eu tinha das letras e aprendendo aos poucos. Me mudei para Aracaju com a minha família e segui na tipografia. Foi aí que eu comecei a tomar amor pelos livros. Tinha um colega que lia para mim e eu me apaixonei por Dom Casmurro, do Machado de Assis. Aos 18 anos deixei tudo para trás e fui para o Rio de Janeiro. O início foi duro, mas venci. Aprendi a ler e escrever de verdade e os livros passaram a ser a minha vida. Lia tudo o que me caía nas mãos. De leitor passei a escritor e jornalista respeitado, amigo de intelectuais como Graciliano Ramos. Entrei para o serviço público e cheguei a diplomata. Fui o primeiro embaixador negro da história do Brasil. Servi em Gana e na Argentina. Na África, pude documentar a presença brasileira em comunidades formadas por ex-escravos que retornaram ao seu continente de origem. Gente como os Tabon de Gana. É preciso aprender. Aprender sempre mais, disse Raimundo Souza Dantas. E eu digo, sou José Vicente, sou um cidadão negro brasileiro.